Então, cuidado com o que você está se encantando. Eu vejo pessoas que são mais apaixonadas pelos filósofos, por Heidegger, do que pelo apóstolo Paulo. E o camarada se diz crente. Ah, eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou adventista do sétimo dia, eu sou católico. Mas ele vai para a faculdade, ele se apaixona mais por Heidegger do que por Paulo. E ele começa a citar mais, sei lá, Spinoza, Baruch Spinoza, do que o rei Davi. Outros, menos intelectuais, começam a se apaixonar mais pelos heróis da Marvel e da DC Comics do que pelos heróis da Bíblia. Aí a sua mente realmente começa a se inundar daquilo que você está alimentando. Simples assim. Aí você vê o que foi acontecendo com o Goebbels. Em 1924, ele aproximou-se do Partido Nazista, atraído pela teoria nacionalista e antissemita de Adolf Hitler. E deixe-me dizer para vocês, hoje é muito fácil você criticar o nazismo. Passamos disso. Estamos supostamente noutra época. Mas na época em que Goebbels estava na universidade, as teorias nazistas, arianas, elas inundavam a sociedade, como algumas teorias atuais estão inundando também o campus universitário e tirando muitos jovens da fé, da religião. Olha aí o menino que matou o Charles Kirk nos Estados Unidos. Ele veio de uma família mormon, mas quando foi para a universidade, começou a ter contato. Eu não estou aqui sancionando a doutrina mormon, a doutrina católica, eu estou falando assim, saiu de um ambiente que acreditava na Bíblia. Seja mormon, seja católico. O Goebbels abandonou a fé católica. Esse menino abandonou a fé mormon. Eu não estou aqui subscrevendo a fé católica nem a mormon, mas eu estou dizendo assim que o método é o mesmo. Você para de acreditar na fé dos seus pais para acreditar na fé dos seus professores. E eu vou repetir. Você para de acreditar na fé dos seus pais para acreditar na fé dos seus professores, dos seus mentores. E é uma fé, mesmo que professor se diga ateu, agnóstico, é uma fé. Ele crê. Ele só não crê naquilo que seus pais acreditam, mas é uma fé. Eu já falei, só muda o objeto. Quem está mentorando você? E hoje nós vivemos um perigo muito grande, porque eu até falei com uma amiga minha, corre-se o risco de achar que as mães do passado não sabiam criar, são as mães de hoje que sabem criar porque elas leem mais. Que os professores do passado não sabiam, que são os atuais. E essa é uma falácia, que é o argumento ad novitatem, como diz em latim, é o argumento da novidade. Eu vejo isso em todas as áreas. Você vai estudar a arqueologia, a etnografia, parece que tudo que os antigos falaram é ridículo. Vamos continuar com o Goebbels. Ele nunca foi um ateu militante, mas adotou uma visão instrumental nacionalista de Deus, muito próxima da ideologia nazista de Hitler. Em seus diários aparecem referências a Deus como uma força da história e da natureza, e não como o Deus cristão pessoal de sua infância. Ele chegou a afirmar que o cristianismo precisava ser purificado do seu espírito judaico e reinterpretado à luz do nacional-socialismo. Olha que interessante. E naquela época, gente, era praticamente impossível, racionalmente falando, você se libertar da ideologia nazista. Hoje é fácil criticar um quadro como esse. Mas olha esses meninos aí que estão na sua tela. Olha bem, jovens da juventude hitlerista, eles acreditavam no Führer, eles acreditavam na Alemanha, e o Führer dava argumentações nesse sentido, porque ele pegou uma Alemanha quebrada pela Primeira Guerra Mundial e botou a Alemanha no topo. E aí os discursos dele eram inflamados, numa época que não tinha TV, o rádio já existia, mas a TV não. Aqueles discursos dele, que aí começou o cinema também, os jovens assistiam aquilo ali, era empolgante. Como hoje muitos jovens estão sendo atraídos por alguns influenciadores, para mim, muito perigosos. A única diferença, talvez, entre algumas ideologias nazistas e outras hoje, é que algumas hoje são travestidas de cultura pop. Cultura pop. Mas preste atenção numa coisa. A cultura pop, que parece ser inofensiva porque é pop, é a cultura pop de hoje. Sabe qual que era a cultura pop daquela época? Era Wagner. É que Wagner hoje é erudito. O baile funk não é. A música funk não é erudita. Então, quando você compara Wagner com a música funk, parece que não tem nada a ver, é alhos com bugalhos.
Mas lembre-se que Wagner estava para a cultura alemã daquela época como a música funk está para hoje, a juventude. Em alguns rincões, se eu falar contra a cultura funk, eu vou ser apedrejado. Se eu falar contra alguns tipos de música batistaca, eu vou ser apedrejado. Naquela época, se você falasse contra a música de Wagner, você também seria apedrejado. Era a cultura pop da época. Nietzsche era a leitura pop, era o que estava agradando. Hoje é Harry Potter, na época era Nietzsche. Simples assim. E o Goebbels foi bebendo tudo aquilo ali, e ele conseguiu, olha que interessante. Em 1926, Hitler o nomeou como Gauleiter, o líder regional de Berlim, onde demonstrou grande habilidade como organizador e propagandista. A sua oratória agressiva, ele falava muito bem, gesticulava, uso inovador de técnicas de propaganda, cartazes, jornais, slogans, depois veio o rádio, o cinema, tornaram-no o centro da estratégia do partido. E ele até criou o jornal Der Angriff, o ataque, para espalhar a ideologia nazista. Em 1933, após a ascensão de Hitler ao poder, Goebbels foi nomeado ministro do esclarecimento público, interessante, e da propaganda, mesmo tendo um problema físico, porque nessa época a ideia era o arianismo, as pessoas perfeitas. Eles até mediam o rosto da pessoa, o nariz, para ver se ela era ariana ou não. E ele tinha um defeito na perna, e mesmo assim ele estava sentado junto com os arianos. E ele creu tanto no Führer, e ele criou uma propaganda que, assim, quem falasse contra aquilo seria perseguido e tudo mais. O Ralph Waldo, um escritor brilhante americano, ele falava o seguinte, vou tentar reproduzir as palavras dele. Feliz é aquele que consegue pensar por conta própria. E mesmo em meio à multidão, consegue ter a independência de uma vida solitária.